cliente. É nesse ponto que surge a dor central da autonomia financeira, o desejo de assumir o controle sobre o próprio dinheiro. Investir sem depender do corretor não significa romper com ele de imediato, mas sim começar a tomar decisões embasadas. O primeiro passo é a educação financeira. Isso envolve compreender conceitos como renda fixa, renda variável, risco, liquidez e diversificação. Livros, cursos online e canais especializados podem ser aliados importantes nessa jornada. O segundo passo é definir objetivos claros. Investir sem saber onde quer chegar é como navegar sem mapa. Você quer aposentadoria tranquila? Gerar renda passiva? Financiar estudos dos filhos? Cada meta pede uma estratégia diferente e prazos específicos. Em seguida, é essencial aprender a analisar produtos financeiros. Fundos, ações, títulos e ETFs não são caixas pretas. Qualquer investidor pode acessar relatórios, históricos de rentabilidade e taxas cobradas. Com esse conhecimento, você começa a comparar alternativas e questionar recomendações prontas. Outro ponto-chave é montar uma carteira diversificada, ajustada ao seu perfil de risco. Não se trata de escolher o melhor investimento do momento, mas de equilibrar segurança e rentabilidade de acordo com seus objetivos. Por fim, criar o hábito de acompanhar regularmente os investimentos fortalece a autonomia. Com o tempo, você perceberá que não precisa mais aceitar passivamente o que seu corretor sugere, poderá dialogar de igual para igual, tomando decisões conscientes e alinhadas ao que realmente importa para você. A autonomia financeira é mais do que independência, é a tranquilidade de saber que seu patrimônio cresce em direção ao futuro que você escolheu, e não ao que terceiros decidiram por você. As principais lições do livro O Investidor Inteligente, publicado pela primeira vez em 1949, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, continua sendo uma das maiores referências do mercado financeiro. Considerado a Bíblia do investimento em valor, o livro traz princípios que seguem atuais, mesmo em um mundo de tecnologia e alta velocidade nas negociações. Mais do que ensinar a ganhar dinheiro, Graham ensina a investir com disciplina, paciência e racionalidade. A primeira grande lição é a diferença entre especulação e investimento. O investidor inteligente busca ativos sólidos, avaliando fundamentos e perspectivas de longo prazo. Já o especulador tenta prever movimentos de curto prazo, ficando à mercê das oscilações do mercado. Graham deixa claro: quem persegue ganhos rápidos quase sempre se expõe a riscos desnecessários. Outra lição essencial é a margem de segurança. Isso significa comprar ativos com desconto em relação ao seu valor intrínseco. Se uma empresa vale 100, o investidor prudente tenta comprá-la a 70 ou 80. Esse espaço reduz o impacto de erros de avaliação e protege o patrimônio em momentos de crise. O livro também apresenta a metáfora do Senhor Mercado, um sócio imaginário que todos os dias oferece comprar ou vender sua parte em uma empresa. Às vezes, ele está eufórico e cobra caro. Em outras, está pessimista e vende barato. O investidor inteligente não se deixa levar pelas emoções desse personagem, mas aproveita suas oscilações a seu favor. Outro ensinamento duradouro é que investir exige paciência. O ganho consistente vem da disciplina de aplicar, analisar fundamentos e manter uma carteira diversificada, não de prever o próximo boom. Graham ainda aconselha que o investidor conheça seu perfil, conservador ou arrojado. Cada um deve adotar estratégias condizentes com seu apetite a risco e seus objetivos de vida. Por fim, a obra mostra que o maior inimigo do investidor não é o mercado, mas ele mesmo. Emoções como medo, ganância e impaciência são responsáveis por decisões ruins. Dominar a si mesmo é, portanto, a chave para o sucesso financeiro de longo prazo. Mais do que técnicas, o investidor inteligente ensina uma filosofia: investir é um ato de prudência, paciência e consciência. Quem segue esses princípios tem mais chances de construir riqueza sustentável ao longo do tempo. O jeito Barsi de investir: como pensar no longo prazo e viver de dividendos. Luiz Barsi Filho, considerado o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira, construiu sua fortuna seguindo uma filosofia simples, mas extremamente disciplinada: investir no longo prazo em empresas sólidas, boas pagadoras de dividendos e com fundamentos consistentes.
Esse método, conhecido como o jeito Barsi de investir, tem inspirado milhares de brasileiros que buscam independência financeira. A primeira característica do estilo Barsi é o foco em empresas perenes, negócios estáveis, que têm importância estratégica para o país e dificilmente deixam de existir. Setores como energia elétrica, bancos e seguros costumam aparecer em sua carteira. O objetivo é investir em empresas que gerem lucros previsíveis e sustentáveis ao longo do tempo. Outro pilar é a busca por dividendos recorrentes. Para Barsi, viver de renda é o ponto final da caminhada do investidor. Ele não se preocupa em vender ações no futuro, mas em acumular um portfólio que pague dividendos suficientes para custear o estilo de vida desejado. Esse é o chamado projeto de dividendos, que ele defende há décadas. A disciplina também é uma marca registrada. Barsi investe de forma constante, independentemente do humor do mercado. Se os preços caem, ele aproveita para comprar mais ações com desconto. Se sobem, ele continua recebendo dividendos e reinvestindo. O segredo está em manter a estratégia firme, sem se deixar levar pela euforia ou pelo medo. Outro ponto importante é o pensamento de longo prazo. Para ele, investir é um processo que leva décadas, não anos. Por isso, recomenda começar cedo, pensar como sócio das empresas e ter paciência para deixar o efeito dos juros compostos trabalhar a favor do patrimônio. O jeito Barsi de investir não promete ganhos rápidos, mas ensina a construir riqueza de forma consistente. Sua filosofia mostra que independência financeira não depende de adivinhar movimentos do mercado, mas de escolher boas empresas, reinvestir dividendos e ter paciência para colher os frutos no futuro. Seguir esse caminho exige disciplina, estudo e visão de longo prazo, exatamente as qualidades que transformaram Luiz Barsi em referência para todos que desejam investir de forma consciente e duradoura. A importância de ler, estudar e assistir vídeos sobre educação financeira. Educação financeira deixou de ser um luxo para se tornar uma necessidade. Em um mundo em que o crédito fácil, o consumo impulsivo e a falta de planejamento podem comprometer o futuro, aprender a lidar com o dinheiro é uma das decisões mais inteligentes que alguém pode tomar. E essa jornada começa por 3 hábitos fundamentais: ler, estudar e assistir vídeos sobre finanças. A leitura é a base da construção de conhecimento sólido. Livros e artigos oferecem profundidade, contexto histórico e conceitos estruturados que ajudam a compreender o funcionamento do sistema financeiro, desde os princípios de orçamento até estratégias de investimento. Autores consagrados trazem visões práticas e reflexões que dificilmente aparecem em conteúdos superficiais. Ler regularmente fortalece a capacidade crítica e ajuda a distinguir boas oportunidades de armadilhas disfarçadas de soluções. O estudo sistemático complementa a leitura. Fazer cursos, acompanhar especialistas e praticar exercícios de planejamento financeiro permitem transformar teoria em prática. Estudar cria disciplina, amplia vocabulário técnico e fornece ferramentas para analisar produtos financeiros, definir metas de curto e longo prazo e traçar estratégias realistas para alcançá-las. Já os vídeos têm um papel essencial por sua linguagem acessível e imediata. Plataformas como o YouTube democratizaram o acesso a conteúdos de qualidade, muitas vezes gratuitos. Ao assistir vídeos, é possível aprender conceitos complexos de forma simples, por meio de exemplos visuais e histórias reais. Esse formato ajuda a manter a motivação, além de atualizar o investidor sobre tendências e mudanças no mercado. Combinar leitura, estudo e vídeos cria uma base de conhecimento diversificada. Cada formato tem suas vantagens. A leitura traz profundidade, o estudo gera aplicação prática e os vídeos garantem atualização constante. Juntos, formam um ciclo de aprendizado contínuo que fortalece a autonomia financeira. No fim, educar-se financeiramente é mais do que acumular informações, é transformar a relação com o dinheiro, tomar decisões conscientes e construir segurança para o futuro. Quanto mais cedo esse processo começar, maiores serão os frutos colhidos ao longo da vida. A importância de ter uma vida simples para garantir uma velhice equilibrada financeiramente. Em um mundo movido pelo consumo, é comum acreditar que a felicidade está sempre ligada à aquisição de coisas: o carro novo, o celular da moda, a casa maior. No entanto, cada bem adquirido carrega consigo custos de manutenção,
atualizações e pressões financeiras que, ao longo do tempo, podem comprometer a estabilidade econômica. Viver de forma simples, priorizando prazeres acessíveis e experiências significativas em vez de acumular objetos, é uma escolha inteligente, especialmente quando pensamos em construir uma velhice equilibrada financeiramente. Ter uma vida simples não significa abrir mão do conforto ou viver em privações. Significa, sim, escolher com consciência. Ao preferir experiências, como viagens curtas, encontros com amigos, leituras, caminhadas ao ar livre ou cursos que expandem a mente, investimos em memórias e aprendizados que se acumulam dentro de nós, e não em dívidas no cartão de crédito. Essas experiências tendem a gerar mais satisfação e bem-estar emocional do que qualquer bem material que perde valor com o tempo. Do ponto de vista financeiro, cultivar simplicidade permite poupar e investir com consistência. O dinheiro que deixamos de gastar em consumo impulsivo pode ser direcionado para a construção de uma reserva de emergência, aplicações de longo prazo ou até para a aposentadoria. Pequenas escolhas cotidianas, cozinhar em casa em vez de comer fora sempre, valorizar lazer de baixo custo, manter hábitos de consumo conscientes, somam-se ao longo das décadas e criam um colchão financeiro capaz de sustentar uma velhice tranquila. Além disso, a vida simples nos ensina a valorizar o que é essencial: saúde, relacionamentos, tempo livre e aprendizado contínuo. Esses fatores, muitas vezes negligenciados na corrida pelo ter mais, tornam-se os verdadeiros pilares de uma boa velhice. Optar por uma vida menos materialista é, no fundo, um investimento de longo prazo em qualidade de vida. Significa chegar à maturidade com menos preocupações financeiras e mais liberdade para desfrutar do que realmente importa. A importância de comprometer a família e se cercar de aliados na busca pela independência financeira. Conquistar a independência financeira é um objetivo cada vez mais valorizado. Mais do que acumular patrimônio, trata-se de construir liberdade, a possibilidade de escolher como viver, sem depender exclusivamente de um salário ou de circunstâncias externas. Mas esse caminho não precisa, e nem deve, ser percorrido sozinho. Envolver a família e se aliar a pessoas com os mesmos valores pode fazer toda a diferença na jornada. O primeiro passo é reconhecer que as decisões financeiras não acontecem no vácuo. Dentro de uma família, cada gasto, cada dívida e cada investimento afetam o equilíbrio coletivo. Se apenas uma pessoa tem a meta de economizar e investir, mas os demais não compartilham da mesma visão, surgem atritos e retrocessos. Por isso, alinhar expectativas e conversar abertamente sobre dinheiro é fundamental. Transformar a independência financeira em um objetivo comum fortalece a disciplina e cria senso de responsabilidade compartilhada. Outro aspecto importante é a educação. Quando a família inteira participa do processo, aprendendo sobre orçamento, investimentos e consumo consciente, todos se tornam protagonistas. Isso reduz conflitos e aumenta a motivação, já que cada conquista passa a ser celebrada em conjunto. Além do núcleo familiar, cercar-se de pessoas que compartilham o mesmo objetivo também é estratégico. Amizades e redes de apoio funcionam como fonte de inspiração, troca de experiências e até de oportunidades. Estar próximo de quem valoriza planejamento e disciplina ajuda a manter o foco e evita que você se deixe levar por hábitos de consumo incompatíveis com seus sonhos. Essa construção coletiva transforma a independência financeira em algo mais sólido e sustentável. Quando a família e os amigos caminham juntos, as escolhas deixam de ser sacrifícios individuais e passam a ser conquistas compartilhadas. No fim das contas, buscar a independência financeira não é apenas acumular riqueza, mas criar uma rede de apoio que fortaleça valores de liberdade, consciência e segurança. Sozinho é possível chegar lá, mas em grupo o caminho se torna mais leve e duradouro. Por que reservar 10% do salário para investir pode mudar seu futuro? Poupar e investir ao menos 10% do salário todos os meses é uma prática simples, mas poderosa, que pode transformar completamente o futuro de quem a adota. Em um país como o Brasil, onde a maioria da população está endividada e não tem tradição de investir, esse hábito já diferencia quem o pratica da grande massa. Enquanto muitos vivem no curto prazo, reféns do crédito caro e da falta de planejamento, quem reserva uma parte do que ganha constrói pouco a pouco um patrimônio sólido.
A matemática dos juros compostos mostra o impacto dessa disciplina. Ao investir mensalmente, mesmo valores modestos, o dinheiro cresce de forma acelerada com o passar dos anos. É como plantar uma árvore. No início, o crescimento parece lento, mas com o tempo os frutos se multiplicam e garantem sombra e alimento no futuro. Essa prática se torna ainda mais urgente diante da realidade demográfica brasileira. O país está envelhecendo rapidamente e, em poucas décadas, teremos mais idosos do que jovens. Isso significa que a previdência social, já pressionada, dificilmente conseguirá atender de forma adequada todos que dependem exclusivamente dela. Ao mesmo tempo, a previdência privada pode não ser suficiente para suprir as necessidades de uma população que, por motivos de saúde ou pelo fechamento do mercado de trabalho para idosos, não terá condições de continuar produzindo renda. Ao reservar 10% do salário, a pessoa cria um colchão de segurança para o futuro. Essa reserva pode ser direcionada a investimentos de longo prazo, como ações, fundos imobiliários ou títulos, que ajudam a formar uma renda passiva. No longo prazo, essa disciplina se traduz em tranquilidade, liberdade de escolhas e proteção contra imprevistos. Mais do que uma prática financeira, investir mensalmente é um ato de responsabilidade com o próprio futuro. Enquanto a maioria gasta tudo o que ganha e depende de terceiros para sobreviver na velhice, quem adota esse hábito constrói autonomia. No Brasil, isso já é ser exceção, e justamente por isso, quem faz diferente está mais preparado para colher os frutos de uma vida financeira equilibrada e segura.